Mais uma semana e hoje tenho um tema bastante especial. Hoje eu vou falar do realizador Orson Welles. Talvez a maioria de vocês não conheçam Orson Welles, ele ficou muito popular quando realizou e protagonizou o filme de 1941, se não me engano, Citizen Kane. Este foi um filme que foi considerado o melhor filme de todos os tempos até há bem pouco tempo. Talvez quando se o Shawshank Redemption os críticos começaram a dividir algumas opiniões, mas muitos até ao dia de hoje acreditam que Citizen Kane é um filme tecnicamente mais perfeito que existe, I guess. Eu já vi este filme há cerca de 2 anos, portanto eu devo ter a crítica por escrito no Instagram. E este filme, Citizen Kane, é um filme sobre um homem de poder que chega, que através dos mídia, que naquela altura eram os jornais, ele consegue ainda manipular a imagem do público sobre ele e chegar ao poder. E ele fez isto. Eu vi este filme e fiquei tipo, ok, sure, não percebo bem porque é que existe este fenómeno de culto gigante à volta dele. Até que fui ler um pouco sobre a simbologia no filme e percebi que, na verdade, Orson Welles estava a expor uma história real. Havia realmente uma figura pública que estava a fazer isto. E foi algo muito potente para aquela altura, pois vivia-se a Segunda Guerra Mundial e então ainda não havia muita liberdade para poder fazer estas críticas, especialmente diretas. Só que o filme ficou tão wow que Orson Welles foi levado para o estrelato. Ele era o novo Einstein do cinema. E o que é que acontece? Orson Welles continuou a fazer outras produções, mais ou menos no âmbito também da crítica, da exposição, do tipo meta. Só que Hollywood não viu aquilo da mesma maneira, pois estava à espera de receber mais hits como Citizen Kane, enquanto que Orson Welles sentia que cada filme que ele fazia era, na verdade, o seu melhor filme, pois ele tinha dado tudo dele naquele filme. E isto leva-me ao primeiro filme da semana passada que eu vi, que foi They Love Me When I'm Dead. They Love Me When I'm Dead é um filme que saiu em 2018 para a Netflix, é ainda um filme documentário. Ele não é realizado pelo Orson Welles, pois ele faleceu nos anos 80, mas é basicamente uma espécie de documentário meta, tal como faz lembrar um pouco os filmes do Orson Welles, sobre a vida dele, sobre o trajeto dele em Hollywood. E acaba por ser um trajeto triste, porque Orson Welles continuou a fazer produções e produções e produções. Ele deu-se ao teatro muito, a Shakespeare, e ele não conseguia o financiamento para os seus filmes, até que Hollywood começou a ser kinda tipo aquele patrão que está sempre a puxar connosco, porque começava a dizer para ele terminar as gravações mais depressa, e ele não queria, pois é a visão criativa de um artista, e ele não deve ser interrompido. Nestas situações acontecem muito em Hollywood, que é, temos um realizador que tem uma ideia para o projeto que quer fazer, só que o estúdio diz, não temos tempo, ou não temos dinheiro, ou assim, e então o artista tem de sacrificar a sua visão, e Orson Welles dizia que não queria. Aliás, ele é conhecido até kinda por isso, por ele nunca ceder. Até que neste filme documentário começamos a ver que ele fez algumas produções que começaram a não cair muito bem no estômago de Hollywood, filmes que eu já vou falar daqui a pouco, pois eu estive a vê-los todos esta semana. E é engraçado porque Hollywood começou a caracterizar Orson Welles como esta pessoa melancólica e amarga. E é difícil não achar isso, porque em muitos filmes que ele faz, ele atua em todos os filmes que realiza, ou quase todos, muitos deles ele atua como ele próprio, como um realizador. Só que, vendo entrevistas com ele publicamente diz que aquele não é ele. Só que como toda a gente o apelida daquilo, toda a gente diz que o Welles é assim, ele então usa-se disso para vender uma imagem que na verdade não é sua, quase como se ele fosse um mágico. Eu fico a pensar que ninguém realmente conhece Orson Welles, e as coisas que eu vou falar daqui a pouco nos próximos filmes são só parvas. Eu nunca imaginei que um realizador conseguisse ser meta ao ponto de fazer estas coisas. Mas para They Love Me When I'm Dead, que acaba sendo um nome muito irónico porque, eu não vivi na altura em que Orson Welles ainda estava vivo. Agora sei muito sobre ele, tive a fazer muita investigação e é triste porque ele teve bué projetos parados.
Há filmes que ainda estão a ser acabados agora, porque o estúdio não queria fazer mais, não o deixava fazer as coisas como ele queria. E então, talvez ele agora tenha um pouco mais de fama positiva, digamos. Talvez agora as pessoas consigam reconhecer mais o seu trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu não ouço ninguém falar de Orson Welles, portanto vou assumir que, infelizmente, é daqueles que escapou a toda a gente. E tenho muita pena. Mas o filme documentário The Love Me When I'm Dead está muito bom. E eu vou dar um 8.3. Depois de ver este filme documentário, eu já tinha visto 2 filmes dele. O primeiro foi Citizen Kane, o segundo foi o F is for Fake, que também está no canal A Crítica, que é basicamente sobre enganar na arte, sobre falsificadores de arte. E Orson Welles aparece também, e aparece a sua esposa da altura, que eu nem fazia ideia que era esposa. E todo o filme nós estamos a pensar o que é que ele está a dizer que seja verdade ou não, mas lá está, neste documentário nós descobrimos que na verdade tudo era falso, porque o Orson Welles que nós conhecemos não é o verdadeiro Orson Welles. E então o filme que estava para ser o último filme dele, que ele estava há anos e anos a gravar, eles falam no documentário, chama-se The Other Side of the Wind. Este filme acabou por sair só em 2018 também, para a Netflix, se não me engano. E é uma história tipo tão fucking crazy que eu tive de tornar este episódio todo sobre Orson Welles, porque eu estou parvo com isto. Basicamente, o gajo tinha um aprendiz que depois se tornou realizador. Isto na vida real, Orson Welles. Um aprendiz que depois se tornou realizador. E estava a conseguir avançar com alguns projetos. E tinha tudo. Tinha uma mulher linda, tinha dinheiro. Hollywood invejava o estilo de vida dele. Inclusive eles apresentam imagens e entrevistas no documentário. Mas ele sabia que por mais que Hollywood lhe beijasse os pés, ele não era Orson Welles. Porque ele próprio percebia o que era Orson Welles. Ele sabia que ele não era. E de certa forma ele até detestava receber esse preço todo porque sabia que não era merecido. Talvez ele procurasse o mesmo que Orson Welles recebia, que era ser uma espécie de gênio incompreendido, não é? Até porque hoje em dia temos atores e qualquer tipo de pessoa que não fez nada e tem essa fama toda. E neste filme, The Other Side of the Wind, é um filme que é dividido em 2 partes. De um lado temos um filme que está a acontecer, está a ser gravado, aliás, sem qualquer tipo de palavra. E do outro lado temos a produção por trás do filme. Ou seja, aqui já vemos o aspecto meta também de Orson Welles, que é um realizador a realizar uma história sobre um realizador que está a fazer um filme. Mas guess what? It goes deeper. Ele, para testar a lealdade do seu aprendiz, ele criou esta história sobre um realizador que traiçoa o seu realizador mentor. Kinda tipo a testar o laço que tinha realmente com esse ator realizador. E ele foi ao ponto de pegar em coisas pessoais, de controvérsias, polémicas da vida do seu próprio aprendiz, e foi pôr isso na narrativa do personagem de maneiras mais subtis. Which is fucking mental. E inclusive ele, nesse filme também, ele utiliza a sua mulher, que também era atriz, acho que era croata, Oja Kodar. Talvez esteja a pronunciar o nome mal. Ela aparece em algumas produções dele. Ela é muito algo sensual, é uma força muito forte. E ele mete no filme, e inclusive temos no documentário relatos dela a dizer que ele basicamente pediu ela para ela ser ela só, porque ela significava a sensualidade na vida de Welles. E temos isso também no filme. E é tão interessante porque parece que ele cria filmes para fazer jogos com ele mesmo. Enquanto que todos, I don't know, acho que é uma maneira de ver a arte tão diferente, e que faz sentido, porque, nós que produzimos arte normalmente pensamos em produzi-lo para o outro, não é? Mas ao mesmo tempo nós temos uma intenção para estar a produzi-lo. E é assim, qualquer intenção é justificável, porque nós é que estamos a fazer o processo de criação. Então ele fazer isto, ao mesmo tempo é um pouco assustador, pois ele tornava todas as pessoas um jogo, mas ao mesmo tempo é tão fascinante. E eu acho que as pessoas que realmente conheciam sabiam que ele era assim e percebiam a intenção, porque eu acho muito estranho este realizador, ator, aprendiz aceitar este papel
sendo claramente uma cópia do que estava a passar na vida real, e mesmo assim ter aceitado. Talvez tenha sido uma questão de orgulho, I don't know, mas o filme demorou anos e anos a ser acabado porque os estúdios estavam sempre a cortar o orçamento de Orson Welles. Infelizmente ele morreu antes do filme conseguir ser acabado. Depois mais tarde uma equipa juntou o que havia gravado e fez o melhor possível, e o filme está realmente bom. Tem aesthetics muito bons, tem elementos até kinda alucinogénicos, digamos, psicadélicos. Está muito bom. The Other Side of the Wind foi o último filme que ele fez, infelizmente, e eu vou dar um 8.6, porque eu acho que quando nós conhecemos especialmente o contexto, é parvo mesmo. Depois decidi ver Touch of Evil. Touch of Evil é um filme de 1958, realizado por ele também, e foi o filme que supostamente o expulsou de Hollywood. Quando ele fez Citizen Kane, teve 15 anos a fazer produções a torto e a direito, a pedido de Hollywood e assim, até que fez este filme, e este filme foi tipo a gota d'água, e eles disseram: olha Wells, tipo, não te queremos mais, e o gajo teve que começar a ir para outros países pedir orçamento para as suas produções. E Touch of Evil conta a história de uma investigação. É um filme neo-noir, também com Orson Welles. O que é engraçado, porque ele diz que em todos os filmes ele mete um nariz falso, pois o nariz revela muito a identidade da pessoa. E mesmo nos filmes em que parece que ele está a fazer dele próprio, ele está com o nariz falso. Isso é que ainda a dica do eu não sou eu. Só uma parte. Mas neste filme o nariz dele é observavelmente falso. Ele é um investigador da polícia. Houve este acidente com bombas e eles estão a tentar descobrir quem é que pode ter potenciado isso. E começa a surgir a suspeita de que foi alguém dentro das forças policiais. E então o filme claramente tem os anos 40, 50 ainda são aquela transição do teatro para o cinema, e então a atuação ainda é muito teatral, mesmo quando eles se perdem assim a olhar para nada, e dá para ver muito do Wells, do que ele viveu no teatro, no seu personagem. Ele é aquele típico polícia labrego, mas que tem ali uma profundidade que nós não associaríamos a esse tipo de personagem, também por causa dos skills dele na representação, que são fantásticos. E depois o filme vai aos clássicos subornos com a polícia. Acaba sendo um filme muito... Como é que eu ia dizer? É mais focado na narrativa do que ensina na mensagem. Ou talvez nos anos 50 este género não tivesse assim ainda tão fatigado como agora, I guess. Mas o género também só está fatigado agora por causa desses filmes. Pois eles é que começaram e correram bem, então toda a gente decidiu fazer este tipo de filmes, e existem 500 mil séries a toda a hora na TV sobre investigação criminal. Mas é engraçado que agora que eu penso nisso, I don't know, Hollywood se calhar era muito... Eu sei que os anos 50 foi uma altura especificamente lixada para Hollywood, porque quando a sétima arte começou a crescer, era kinda livre, mas depois começaram aqui bué políticas, eles tiveram de começar a censurar mensagens, a censurar nudez, a censurar... mesmo coisas que não eram explícitas. Eles aplicaram muitas regras, e só mais tarde, só passado, não sei se foi já no final dos anos 50 ou anos 60, que o cinema começou a ficar mais livre, outra vez, pelo menos em Hollywood. Em França sempre foi livre. Mas Touch of Evil é um filme bom. Não foi dos filmes que por acaso me chamou mais, mas não é um filme que me deixou aborrecido nem de perto. Depois é muito bom ver um filme que tem décadas e que a cinematografia dele é boa. Às vezes eu tento imaginar só que se o filme tivesse cores, o filme era bem mais popular, porque o quão criativos alguns realizadores ficam nestas décadas a criar o plano de imagem, passa bué subentendida às pessoas que não se dão a ver filmes antigos. E na verdade Orson Welles dizia que ele só fez um filme a cores, que foi o F is for Fake, e metade é cores, metade não. Aliás, o The Other Side of the Wind também é kinda assim. Ele não gostava muito de fazer filmes a cores, porque ele dizia que os verdadeiros atores mostram-se no preto e branco, pois é uma tarefa mais difícil de suscitar as emoções nos espectadores, pois depende exclusivamente da atuação, enquanto que hoje em dia nós conseguimos distrair o espectador com tudo, com efeitos especiais, com sons, com whatever.
Mas eu vou dar a Touch of Evil um 7.8. Acho que é uma nota ok para a experiência que eu tive. Por último, vamos para The Trial. The Trial é um filme de 1962, também com Orson Welles. E este filme conta a história... É uma história muito engraçada, na verdade, e é adaptado de um conto de Kafka. Conta a história de um homem que um dia está em casa na boa e chega lá a polícia e diz que está preso. Ele pergunta porquê e eles começam a perguntar o que ele fez aquele dia, àquela hora, onde é que ele estava. E no início parece que as respostas dele são vagas, mas o filme é literalmente todo a acusação cada vez aumentar mais e sem haver qualquer tipo de justificação. Não há nada. Nós não sabemos qual foi o crime, nós achamos que aquilo é uma grande partida. E depois ao mesmo tempo um fator bem engraçado do filme é que eles ainda não o condenam, mas convencem-no tanto que ele está condenado que ele participa naquilo de livre vontade porque ele pensa que não tem outra opção. Então, a polícia, por exemplo, quando fala com ele, ele diz: ok, eu não quero falar, eu quero falar com o advogado. Só que eles são tão espertos a fazer as perguntas, o guião está tão bem escrito que ele acaba por estar a responder sem eles sequer estarem-se a identificar ou... Parece que eles têm a fórmula perfeita para conseguir fazer aquilo sem consequências algumas. O que eu acho que é a mensagem que o Welles queria passar a Hollywood do sistema. O quão as pessoas são condenadas sem saber o porquê e ninguém consegue fazer nada em relação a isso. E Orson Welles neste filme faz do advogado dele, que é visto como este advogado que não se esforça o suficiente para ajudá-lo. E até é frustrante para o espectador, porque nós nunca sabemos o que é que está a acontecer, tal como o protagonista, e ficamos tipo, ok. E a maneira como o filme acaba é... Eu não quero fazer spoilers, mas ao mesmo tempo não acredito que muitas pessoas que vejam o meu canal vão ver um filme de 1962. Não me levem a mal, mas é simplesmente o feedback que eu recebo. Mas eles ainda condenam-no à morte e levam-no para um buraco e dão-lhe uma arma para ele se matar. E eles nem o matam. E ele diz: não, vocês tipo têm de matar. Vocês tipo, pelo menos, deem-se ao trabalho de sujar as mãos dessa maneira. Então, I don't know, tipo, eu vejo estes filmes e vejo esta crítica e penso, e eu já vi tantos filmes da minha vida e já conheci Orson Welles e realmente há algum tempo que andava a dizer a mim mesmo: tens de ir investigar mais filmes dele, se gostaste de um ou de outro, tens de ir buscar mais. Normalmente eu faço isso, mas fico triste por esses filmes não serem mais conhecidos. É incrível, e não só pela qualidade do filme, mas pela qualidade da pessoa que Orson Welles era. Nem tem de ser necessariamente pela qualidade, mas pelas características que ele tinha, pela dedicação que ele tinha ao cinema, que ele tinha à exposição, que ele tinha à crítica, à mensagem. E ele foi tão renegado por Hollywood, e vemos ele a falar disto em entrevistas e documentários, que ele dizia... Este gajo, vejam só, este gajo decidiu gravar um filme porno. E gravar um filme porno porquê? Porque ele era uma pessoa que queria experimentar tudo. E eu não vi esse filme, eu não sei se dá para encontrar este filme. E foi um filme que foi super violado pelas críticas, pun not intended. E que toda a gente tentou calar aquele filme porque era um realizador de topo que tinha ganho Oscars e o caralho, que tinha feito o filme considerado o melhor filme de sempre, a fazer um filme porno. Mas não era um filme porno qualquer. Era um filme porno com atuação, pelo que eu estive a ver nos documentários. Eu sinto que eu nunca vi um artista como Orson Welles. E é por isso que eu quis dar tanta exposição a ele. Se alguém realmente vir este vídeo até ao fim, eu espero que se dê a investigar mais. E eu quero prometer que não vão ficar desiludidos, mas não posso, porque a mim é sempre subjetiva a arte, claro. Mas queria fazer este apelo. Para terminar, falando só de Euphoria, vi Euphoria todo num dia, a malta andava toda a falar sobre isso, já me tinham falado antes, e eu decidi ver tudo, inclusive já vi os episódios que saíram desta nova temporada. Realmente é uma série muito boa, eu gostei, fez-me perceber um pouco mais alguns contextos de pessoas à minha volta que talvez eu não conseguisse perceber. Às vezes não é porque nós não queremos perceber, e por mais que outra pessoa nos esteja a explicar, simplesmente, eu ao ver essa série sinto que
todos nós somos um dos personagens, ou somos... Eu consegui identificar-me com várias coisas em vários personagens, não com um personagem em si específico. E isso faz-me crer que nós todos temos problemas, I guess, e todos estamos a fazer o melhor para nos compreender uns aos outros. Infelizmente não conseguimos. E a série, tipo... Há malta que diz que a série é um pouco perigosa porque romantiza comportamentos que não são muito seguros, I guess. A maneira como eu vejo isso e pelo que eu leio nas redes sociais das opiniões das pessoas, eu acho que as pessoas se calhar romantizam os personagens com quem se identificam. Porque mesmo sendo personagens que têm comportamentos nocivos para eles pensam se calhar em vontades ou comportamentos que tiveram e pensam, eu identifico-me com isso, identifico-me com o que ele está a passar. Então acabam por criar uma ligação com esse personagem. E eu acho que o mais importante na série, sim, realmente percebermos essas coisas sobre nós, mas acho que o mais importante na série é identificarmos com os personagens que estão junto aos personagens com que nos estamos a identificar. Porque esses são os personagens que serão mais parecidos com as pessoas que estão à nossa volta e que têm de levar com as coisas que às vezes nós não compreendemos. E muitas vezes nós fechamos-nos nos nossos problemas e pensamos, pois, mas eu sou assim, ninguém compreende e é justo eu ser assim, e é justo, porque nós não conseguimos controlar o motivo pelos quais nós somos assim, pelo menos até certo ponto. Mas ao mesmo tempo, não por isso nós temos o direito de continuar a ser assim, não é como se fosse uma escolha, mas a partir do momento que sabemos que somos assim e que podemos mudar algumas coisas, acho que temos a responsabilidade de o fazer pelos que estão à nossa volta que nos dão isso. Por exemplo, eu sinto que um personagem que foi bué desaproveitado, pelo menos na primeira temporada, foi a Lexi, porque a Lexi era a melhor amiga da Rue e ela parece ser uma rapariga normal, agora está a ter algum character development, porque está finalmente a apaixonar-se, e não há muito do lado dela. Não há muito do lado da pessoa que está a sofrer em nome da outra pessoa. Porque todos os personagens principais lá são todos passados a cabeça por algum motivo específico. Então todos sofrem uns com os outros e todos ganham uns com os outros. Mas a Lexi parece que não está a ganhar nada. Literalmente, coitada, ela serve para dar mijo à Rue. Ela está lá perto dela, então eu vou aqui a defendê-la. Mas tipo, em termos dos visuais da série, está muito boa, tem um humor bom e expõe muito bem tanto os problemas no homem como nas mulheres, especialmente os problemas que vêm dos pais ou do ambiente em que eles cresceram. O que é muito importante nós percebermos isso. Às vezes sinto que pode ser um pouco biased com os problemas femininos. Percebo porque, se as mulheres querem fazer uma série mais a expor os seus problemas, que claramente vão ser diferentes dos homens, acho que elas estão no seu direito. Eu não por isso não desgostei da série. Mas vamos continuar a ver. E este é o episódio desta semana, I guess. Se tiver alguma sugestão, alguma coisa do género, ou quiserem partilhar alguma ideia, teoria sobre Orson Welles, sobre a Euphoria, deixem nos comentários e vemos no próximo vídeo.